Dos 21 estados que aprovaram lei antifumo, 7 proibiram o uso total de cigarros em ambientes fechados. 13 permitiram a criação de fumódromos. Já em outros 3, não há restrição alguma. Um ano depois de sua aplicação, a lei pegou ou não? A nova regra afeta ou não os direitos individuais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Tibagi Salles, que é vice-presidente da AMAGES e também foi presidente do extinto Tribunal de Alçada, hoje integrado, fundido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E já se aposentou depois de 32 anos de intensa atividade na magistratura. E também foi professor de Direito em várias faculdades de Minas Gerais. Doutor Tibagi, é um prazer recebê-lo aqui, novamente no Pensamento Jurídico. Bom, e nós temos, como o senhor sabe, nós temos 2 quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes das faculdades de Direito me ajudam a entrevistá-lo. Hoje nós teremos a presença do Centro Universitário UNA. E depois também no terceiro bloco, o Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para nós e para os nossos telespectadores. Doutor Tibagi, curiosamente a nossa cultura e o próprio poder público não estão tradicionalmente assim cumpridores, respeitando, são exemplos de cumprir a lei, exemplos de cumprimento da lei. Mas a lei de combate ao fumo parece que pegou. Por quê? Antes de mais nada, eu desejo registrar a minha grande alegria e satisfação de participar desta edição do Pensamento Jurídico. Um prazer é nosso. Especialmente quando o faço estando ocupando transitoriamente, circunstancialmente, a presidência da AMAGES em razão de impedimento do seu presidente, o Bruno Terra Dias. Em segundo lugar, eu quero também destacar, antes de responder diretamente a pergunta, que é muito auspicioso este programa pela sua atualidade, uma vez que é contemporâneo a proibição, ou pelo menos a abstenção do uso de cigarro mundialmente consagrado no dia 31 de maio próximo passado. Portanto, estamos dentro deste período em que todos os órgãos de comunicação veiculam isto que não é apenas de Minas Gerais, do Brasil, é do mundo, que é o combate ao tabagismo. Então, eu falo desta auspiciosidade, desta oportunidade deste programa. Peço licença por não ter respondido imediatamente à questão que foi colocada, mas considerei fica à vontade, nós é que agradecemos. Eu considerei interessante fazer esse ligeiro preâmbulo. Muito bem. E, sobretudo, vejamos, quando o decreto regulamentador da Lei 12.903/98, ele completa um ano, está completando um ano, é um neném de um ano. E o que tenta tornar eficaz essa lei é o decreto. A lei é como se fosse programática. Estabelece uma diretriz, né? Exatamente. Então, vejamos, ele completa um ano agora. A lei, por sua vez, ela é de 98, então ela é mais tempo. O decreto é 45.489, de 2010. Então, você vê que está completando agora um ano. Mas eu achei interessante, porque, como eu sabia que ia falar sobre isso, ou ser entrevistado sobre isso, claro que eu tive a curiosidade de olhar com mais atenção a lei. E achei vamos dizer assim, uma semelhança muito interessante. É que a lei em si, ela contém 10 artigos, o mesmo número de artigos do Decálogo de Moisés. De sorte que é uma lei que contém 10 mandamentos também que se referem ao pecado de fumar. Eu achei muito interessante essa. Agora, essa lei, você está se referindo à lei estadual. A lei estadual, nós tem 10 artigos. Exatamente. E, curiosamente, existem leis em todos os estados. Não deveria ser uma lei federal, a União que deveria estabelecer essa proibição, essa regulamentação?
Olha, aí nesse aspecto da legitimidade, ou vamos dizer assim, das atribuições legislativas, nós verificamos que para determinadas condutas há como que uma concorrência de competências. Portanto, esta lei tanto pode sair no âmbito federal, no âmbito estadual e vou mais além, até municipal. No âmbito municipal. Doutor Tibagi, existem diferenças de um estado para o outro, um mais rigoroso. Como é que o senhor avalia a lei de Minas em relação a de outros estados? Olha, eu conheço a lei de Minas. Fazer uma comparação, para mim, torna-se difícil. Mas, por exemplo, eu disse aqui no início que alguns estados proibiram o uso total de cigarros em ambientes fechados. Minas permitiu, pelo menos, a criação de fumódromos. Existe uma diferença, uma mais flexibilidade, parece que em Minas Gerais. Sim, isso eu sei disso. Disso aí eu sei. Agora, o que ocorre é que a lei de Minas, ela é muito timorata. Vamos dizer assim, ela é muito... Não há uma definição jurídica propriamente dita. Cautelosa, mas ela digamos foi, assim. Não, muito mais do que cautelosa. Medrosa, ela então. Ela foi timorata mesmo, ou seja, a lei, se você for ler, principalmente o artigo 1º, você vai verificar o seguinte, que o primeiro item que ela coloca lá é estabelecer normas educativas e vai por aí ela vai estabelecer os locais em que não pode se usar o fumo, não é a lei em si. Então não tem não há... Ela foca assim, a mudança de comportamento, né? Não há, vamos dizer assim, uma indicação de operacionalidade, de tornar concreta a aplicação dessa lei. Porque toda lei tem que ter uma concretude. Sim. E esta de Minas não tem. Muito bem. Doutor Tibagi, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco só explicasse para a gente onde realmente a pessoa pode ou não pode fumar. A gente volta em instantes.